Bom dia, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos tratar sobre aprendizagem motora. Vou abrir aqui o laser. A aprendizagem motora é um dos componentes mais importantes que a gente tem na educação física, porque ele está relacionado a dois aspectos importantes da prática da atividade física. Um, que são os esportes, e o outro, que é a parte da reabilitação física. Então, tudo que está relacionado ao aprender das técnicas dos esportes, de todos os esportes e de todas as práticas de atividade física, e tudo que estiver relacionado a recuperar movimento a partir de problemas físicos, motores, psicológicos, tudo isso está relacionado à aprendizagem motora. Então, nós vamos tratar dos conceitos, dos processos de aprendizagem e da aplicação que é feita dentro desse processo. Meu nome é Edivaldo César e eu agradeço de já a participação de todos. Então, para começar, a gente tem que entender o que é aprendizagem motora. Então, por definição, a aprendizagem motora é um processo de aquisição, refinamento e automatização de habilidades motoras adquiridas no decorrer da sua vida ou no decorrer do seu treinamento. Então, tudo que eu aprendo, tudo que eu melhoro e tudo que eu faço automaticamente do ponto de vista do movimento, eu defino ou eu considero sendo uma aprendizagem motora. Essa aprendizagem motora varia e ela pode ser desde aprender a andar até aprender a tocar piano, que é um tipo de aprendizagem motora extremamente complexo, porque você vai ter que controlar os movimentos dos membros superiores e os movimentos dos membros inferiores ao mesmo tempo, seguindo uma cadência, um ritmo. Então, isso decorre ou denota um processo bastante longo e muito complexo. Então, andar, nadar, chutar, que são a base do movimento, que isso aqui a gente aprende, ou teoricamente você deveria aprender durante a sua vida inteira, né? Isso faz parte do processo da aprendizagem motora. É importante também, como eu disse anteriormente, todos os elementos relacionados ao movimento estão incutidos ou introduzidos ou englobados pela aprendizagem motora, e não só os elementos relacionados aos esportes. Então, tocar piano, amarrar o cadarço, escovar o cabelo, gomar, lavar roupa, tudo isso é aprendizagem motora. A aprendizagem motora ela é baseada em dois pontos principais, e esses dois pontos principais eles entram em conflito ou em contradição, mas eles são necessários para que você consiga fazer esse processo de aprendizagem. O primeiro foco da aprendizagem motora está relacionado às mudanças internas, que é o que nós chamamos de neuroplasticidade ou neuroplasticia. A neuroplasticidade, como o próprio nome está dizendo, pela etimologia da palavra, é a plasticidade do seu cérebro. Essa plasticidade do cérebro diz respeito a como o seu cérebro reage a partir de determinados estímulos para fazer ele adquirir algum tipo de aprendizado. No nosso caso, nós estamos falando da aprendizagem motora. Então, essa neuroplasticidade são a reação que o seu cérebro tem a partir de um estímulo motor que é dado para você e como ele se adapta, como ele reage a esse estímulo. Na contramão dessa neuroplasticidade está o desempenho observável. Então, o desempenho está relacionado a qual é a performance que você vai fazer a partir desse aprendizado que o seu cérebro teve por conta dos estímulos motores que você recebeu. Então, esse desempenho observável é o desempenho que eu consigo observar, que eu verifico olhando para você. Isso é muito comum para quem faz treinamento, quem trabalha com atleta. Então, eu botei o exemplo do atletismo, que é o mais fácil que a gente tem para raciocinar. Então, vamos imaginar que você está começando a treinar corrida. Você vai fazer uma prova de corrida de rua, que precisa correr 5 quilômetros. Para que eu consiga adaptar esse processo de corrida, eu preciso ter
uma neuroplasticidade do meu cérebro. Eu tenho que entender a técnica da corrida, eu tenho que entender que o braço ajuda no equilíbrio do corpo, eu tenho que entender que o abdômen tem que ficar contraído durante a corrida, eu tenho que entender que eu tenho que manter uma postura ereta, como se eu tivesse sentado para poder correr. Então, todo esse entendimento, ele é feito a partir da neuroplasticidade que eu consigo com o treino desses elementos da corrida. O desempenho observável é aquela função que eu estou treinando, que sou o treinador, consigo observar em você, que é o atleta. Então, se no primeiro dia de treino você corre 400 metros, você chega ofegando, morto, cheio de cansaço, e no 10º dia de treino, no 30º dia de treino, um mês depois, você consegue correr 5 quilômetros e não fica ofegante, cansado, significa dizer que eu consigo observar uma melhora no seu desempenho. Então, essa melhora no desempenho é a partir do treinamento que é realizado e principalmente das mudanças cerebrais que foram produzidas a partir dos estímulos desse treinamento. Então, isso acontece de uma maneira contínua e, obviamente, depende do tempo. A neuroplasticidade é a capacidade dinâmica que o cérebro possui de aprender e adaptar e reorganizar conhecimento o tempo todo. Então, o cérebro da gente ele é dividido em partes. O lóbulo frontal, o lóbulo parietal, que está dividido em dois, né, o direito e o esquerdo, o lóbulo occipital, que é a parte de trás do crânio, e o lóbulo temporal, que também está dividido em dois, o temporal direito e o temporal esquerdo. E a medula espinhal, que é onde vai levar o resto do movimento, que vai descer pela medula óssea, as terminações nervosas, os plexos superiores dos membros inferiores, e assim vai fazer todo o processo de inervação do nosso organismo. Cada lóbulo desse tem uma responsabilidade na sua vida. Então, o lóbulo frontal ele está associado à visão, ele está associado à produção de imagem e organização óculo-visual, que é aquela organização que você olha um espaço, por exemplo, e você diz assim, não, eu não consigo passar nesse espaço. Ou então, quando você está dirigindo um carro, aí você tem que fazer uma baliza, aí você olha e diz, não, nesse tamanho não cabe meu carro. Quem organiza isso é o lóbulo frontal. O lóbulo temporal está relacionado com a parte do equilíbrio e da coordenação. Coordenação motora grossa e coordenação motora fina. Então, esse lóbulo temporal é aquele que vai me dar equilíbrio durante a prática de alguma atividade física ou um equilíbrio normal da minha vida diária. Então, para eu andar, eu preciso de equilíbrio. Para eu me locomover, correr, saltar, fazer algum tipo de atividade física, eu preciso de equilíbrio. Esses equilíbrios são distintos, né? Pode ser equilíbrio estático, que você fica parado, pode ser equilíbrio dinâmico, que é aquele que você faz em movimento, ou pode ser equilíbrio recuperado, que é aquele que você recupera após um determinado movimento, como, por exemplo, uma pirueta de balé. Você dá uma volta de 360 graus e logo depois dessa pirueta você já recupera o equilíbrio novamente. Então, é esse lóbulo temporal que é responsável por isso. O lóbulo parietal é o responsável pelas sensações, a memória e as emoções. E aqui no lóbulo parietal é onde você vai controlar todos os processos emocionais do seu organismo. Então, às vezes você está chateado, está zangado com alguma coisa e não consegue render no esporte. Ou está preocupado com alguma coisa, não consegue render no esporte. É porque foi nesse lóbulo aqui que houve essa afetação. E no último, o último que eu vou falar para vocês, que é o lóbulo occipital, que é o responsável pelos movimentos rudimentares. É o responsável pelo primeiro aprendizado do movimento. Então, é no lóbulo occipital onde eu crio os primeiros engramas motores. Um engrama motor, só para a gente lembrar lá da fisiologia, é uma marca que é feita no giro cerebral. Você está vendo que todos os lóbulos eles têm uma voltinha, né? Você vê que parece que é uma voltinha.
Essa voltinha a gente chama de giro cerebral. É uma volta que ele dá para formar esse contorno. Em cada giro cerebral desse, ou em cada parte desse cérebro aqui, é feita uma marca de tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida, desde o período do útero materno, desde o período intrauterino. Essa marca a gente chama de engrama. Esse engrama, ele pode ser um engrama motor, que é quando você está aprendendo a andar, aí ele marca como é que você anda, ou quando você está aprendendo a andar de bicicleta, ele faz uma marca de qual é o movimento e como é que você tem que se posicionar. Toda vez que você vai repetir aquela atividade, esse engrama motor ele é requisitado e aí você lembra de como vai executar aquela atividade. É por isso que a gente tem aquele ditado que diz que quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece, porque você está com a marca no seu giro cerebral. Tem um engrama relacionado ao aprendizado de andar de bicicleta no seu giro cerebral. Isso acontece com qualquer atividade física que você for fazer. Desde escovar o cabelo, passar rímel no olho, até fazer um salto triplo carpado. Um giro daqueles de pirueta de ginástica artística. Então, esses engramas, eles são marcados no nosso organismo e eles são utilizados no decorrer da nossa vida. Claro que quanto mais idoso você vai ficando, menos acesso você tem a esses engramas cerebrais. O desempenho observável é aquela observação que você faz, né? Então, refere-se a algo que você pode ser facilmente percebido ou identificado por meio de uma observação direta. Então, na hora que eu treino um atleta, eu vou saber se ele está fazendo o movimento correto de determinado esporte. Então, no caso aqui do handball, eu estou percebendo que ele aprendeu o movimento correto. Ele está fazendo um arremesso, então ele girou o tronco, deixou o braço na linha do ombro, o outro braço está na linha do ombro para melhorar o equilíbrio durante o salto, a perna está flexionada no ângulo de 90 graus para dar mais equilíbrio, a outra perna está estendida no ângulo de 180 graus para dar maior impulsão durante o movimento. E aí isso aqui, como a foto está parada, mas isso aqui ele está saltando. Então, na hora do salto, ele vai retornar o tronco e arremessar a bola com força. Então, eu consigo observar, eu consigo perceber isso, que ele aprendeu a técnica perfeita do arremesso do handball. Então, isso é um desempenho observável. Os componentes da aprendizagem motor estão divididos em três. O primeiro é a aquisição, que é a fase inicial de qualquer fundamento. A retenção, que é quando eu já aprendi aquele fundamento ou aquele elemento motor e já estou utilizando ele na minha atividade, que pode ser qualquer atividade. Então, isso aqui é a hora, como eu falei anteriormente, quando eu formo um engrama motor, quando eu guardo na minha memória cerebral aquele movimento. E a última fase é a transferência. Essa é a mais interessante. É quando eu já fiz a retenção do movimento, mas eu consigo aplicar esse movimento em outra prática desportiva, não aquela somente que eu fiz a retenção. Então, eu posso aprender um movimento e aplicar ele em diferentes contextos da minha utilização da minha vida. Então, na prática, seria isso. O de aquisição, que é a fase inicial, são os elementos básicos para você aprender os fundamentos técnicos de algum esporte, por exemplo. Então, quando eu estou aprendendo o fundamento ainda daquele esporte, eu estou na fase de aquisição. A fase da retenção ou da consolidação da memória é quando eu já aprendi o fundamento. Então, eu já estou com a postura correta de fazer um passe do handball. Coluna ereta, abdômen contraído, braço na linha do ombro, formando um ângulo de 90 graus, mão estendida, dedo pressionando a bola. Então, eu já decorei a postura correta do movimento e eu já sei executar o movimento. Então, isso aqui é uma retenção ou uma consolidação já do engrama motor na minha cabeça. Toda vez que eu for pegar a bola de handball para fazer um passe, eu já sei como é que ela vai ser feita. E aí tem a transferência. Do jeito que eu aprendi um arremesso de handball, né, o braço na linha do ombro,
90 graus, segurando a bola, tronco girado 160 graus, 50 graus, para ter mais força na hora do movimento. Eu posso transferir esse, por exemplo, para o arremesso de dardo do atletismo. É a mesma coisa, segurando a bola, só que em vez do braço de 90 graus, eu vou fazer um braço de 180 graus, o tronco continua girado, um pé flexionado, o outro estendido, um braço na frente fazendo o equilíbrio do corpo. Então, isso é uma transferência de aprendizagem motor. Isso é muito comum nos esportes. Então, quem joga vôlei e handball faz essa transferência. Quem joga basquete e handball faz essa transferência. Quem pratica, por exemplo, futsal e futebol de campo faz essa transferência. Então, isso é muito comum. Nesse processo de transferência, aparecem duas teorias do aprendizagem motor. Uma já falei para vocês, que é a teoria do engrama motor, que é a teoria de Schifferman, desculpa. E essa teoria aqui, que é a teoria do esquema, é proposta pelo mesmo indivíduo, Richard Schiffert. É o marco no estudo da aprendizagem motor e ela aplica ou explica como adquirimos, controlamos e refinamos habilidades motoras. É utilizada na área da educação física e na reabilitação e nos esportes. Então, tudo que você aprende ou como você aprende está relacionado a essa teoria, que foi a que eu falei anteriormente, que são aqueles engramas que são formados nos giros cerebrais em cada lóbulo cerebral que você tem. Então, essa teoria é uma teoria muito antiga, você vê que ela é de 75, mas até hoje ela é aceita. Então, o esquema é um conjunto de regras abstratas que o cérebro utiliza para gerar e ajustar movimentos coordenados. Essas regras são formadas com base em experiências anteriores. Como eu disse anteriormente, tudo que você faz na sua vida, desde a sua vida intrauterina, é registrado no seu cérebro. E esse registro ele pode perdurar, mas ele pode perder também. Vai depender de qual estímulo você deu ou qual estímulo está sendo dado para esse estímulo. Os componentes desse controle motor são o esquema de recálculo, que é relacionado aos parâmetros do movimento, como força e velocidade, com o resultado obtido, e é usado para planejar futuros movimentos. O recálculo é bem fácil da gente entender. Imagina que você vai arremessar uma bola de basquete no aro. Aí você arremessou, a bola bateu na base do aro e caiu fora. Aí o seu cérebro ele vai fazer um recálculo do movimento. Então, como bateu na ponta do aro, é porque eu botei pouca força. Então, esse cálculo é automático. E aí, no próximo arremesso, eu já vou controlar essa força e essa velocidade que eu vou jogar essa bola para que ela alcance o objetivo, que é cair dentro do aro de basquete. Então, esse esquema de recálculo a gente faz o tempo todo em qualquer atividade. Quando você está andando, por exemplo, isso é muito comum nas mulheres. As mulheres andam de salto alto. Às vezes o salto desequilibra. Aí ela tem que recalcular qual é a força que ela vai fazer em determinada parte do pé para manter o equilíbrio durante o andar do salto alto. Então, isso acontece o tempo todo. O esquema de reconhecimento é avaliar a precisão do movimento, comparando o resultado esperado com o real e permitindo ajustes. Então, eu vou reconhecer, será que aquela força que eu botei foi suficiente? Será que eu consigo, se eu botar mais força, vai melhorar o meu movimento? Então, isso tudo o meu organismo faz naturalmente durante a atividade. O processo de aprendizagem de qualquer habilidade motora, de qualquer ato motor, de qualquer ação motora, ele passa por dois aspectos. Primeiro é a repetição. Sem repetição, você não consegue criar nem refinar os esquemas, que são os futuros engramas motores. Então, quando eu crio um engrama, eu tenho que repetir aquele movimento milhares de vezes para que o engrama seja marcado. A outra questão é a variabilidade da prática. Então, se eu faço a mesma coisa todo dia, eu posso até ter algum tipo de melhoria. Mas se eu faço a mesma coisa com realidades em diferentes contextos, eu melhoro o meu aprendizado. Então, melhora a capacidade de regenerar e transferir habilidade para novas situações. Então, é necessário, durante a parte do aprendizado motor, que você execute. Por exemplo, eu estou ensinando toque de voleibol.
Todo dia eu boto o menino para tocar a bola de voleibol numa parede. Todo dia ele toca a bola de voleibol numa parede. Ele vai conseguir aprender o toque? Vai. Mas se eu fizer esse movimento, fazer ele dar um toque de voleibol em diferentes realidades, toque de voleibol na parede, toque de voleibol para o colega, toque de voleibol de costa, toque de voleibol de lado, toque de voleibol sentado, ajoelhado, toque de voleibol contra a bola atravessar a rede, toque de voleibol em círculo, eu vou estar fazendo ele ter a mesma repetição do aprendizado, que no caso é o toque de voleibol, mas eu vou ter diferentes contextos do uso do toque do voleibol. E isso vai potencializar o aprendizado do toque. Então, aquele tipo de aula tecnicista que a gente ministrava anteriormente, que a pessoa só repetia aquele mesmo movimento, do mesmo jeito, todo o tempo, isso não funciona mais. Não é que não funcione. Foi observado que se você variar os contextos, a prática vai ser mais bem absorvida. Isso é claro, não é sou eu que estou dizendo isso é fruto de estudo e de técnicas que foram testadas para ver se dá certo. Então, é necessário, durante a aprendizagem de qualquer habilidade motora, que você faça a repetição, porém, que você consiga variedades de contextos. A aplicação dessa aprendizagem motora está dentro dos esportes, nos treinamentos, né? Então, todo esporte que você vai fazer, você vai ter que treinar aquela habilidade daquele esporte. Então, você vai ter que treinar os elementos técnicos, você vai ter que treinar as habilidades motoras daquele esporte, você vai ter que treinar as valências motoras que aquele esporte utiliza. Então, tudo isso você tem que fazer esse planejamento de como você vai fazer esse treinamento. E a reabilitação, que no caso aqui a gente está mais direcionado para o pessoal da fisioterapia. Mas a gente da educação física também às vezes faz isso, né? Algum atleta se lesiona, então você faz algum exercício mais leve para ele não perder a performance, para ele não perder o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele vai se reabilitando. Então são profissionais da saúde que aplicam os princípios de ajudar o paciente a recuperar o movimento após alguma lesão que tenha acontecido. Mas a reabilitação está mais direcionada para o pessoal da fisioterapia. Os estágios do aprendizagem são divididos em cognitivo, que é aquela pergunta que você faz, né? O que é que tem que fazer? E aí, nesse processo, existe muito erro, por isso que você tem que corrigir o tempo todo. Então, na hora do estágio cognitivo, é aquela hora que o professor bota um educativo e ele vai corrigindo como é que segura a bola, como é a posição dos pés, a posição do corpo, a força que ele está jogando a bola. Então, essa é a parte cognitiva. Porque para você executar o movimento, você tem que entender o movimento. Só a pessoa mandando, você não vai conseguir fazer o movimento. O associativo, que é aquela parte que como é que você melhora esse movimento, que é a parte do refinamento. E aqui tem que ter um feedback do aluno, né? Você tem que perguntar para ele como é que foi. Foi melhor arremessar assim ou assado? Então, na hora que eu ensino, por exemplo, ele já sabe arremessar a bola. Mas vocês estão vendo que ele está com os dois pés estendidos, né? Porque ele provavelmente deve ter saltado com os dois pés juntos. É uma técnica de handball? É. Tem atleta que gosta de saltar com os dois pés juntos, em vez de saltar com um pé na frente do outro. Isso é feito por todos os atletas de handball? Não. Só alguns que aprendem essa técnica. Então, ele fez um refinamento da técnica e ele achou que era melhor para ele fazer o movimento desse jeito. Por isso que eu preciso do feedback dele. Então, na hora que eu estou ensinando qualquer técnica de qualquer esporte para qualquer aluno, eu tenho que perguntar para ele: tá bom assim? Você acha que tem outra maneira que você fica mais à vontade para executar? Então, essa é a parte da resposta que o aluno lhe dá. E a parte autônoma, que é aquele momento que você já aprendeu o que era para ser feito, você já refinou o movimento e já escolheu a melhor maneira que você vai fazer, e agora já está automatizado. Você faz sem você perceber aquele movimento. Isso aqui é muito comum no pessoal do balé clássico ou no pessoal que dança. Quem dança, quando está aprendendo a coreografia, sempre associa um movimento a uma parte da música. Se você passar 10 anos sem ouvir aquela música, na hora que você ouvir aquela música, você vai lembrar o movimento.
porque ele já está automatizado, que seria as partes coreográficas. Então, um movimento como esse, que a pessoa tem que flexionar a perna, projetar o tronco para frente, estender os braços, geralmente está associado a uma parte da música. Se essas pessoas ensaiarem essa coreografia por um determinado tempo, na hora que elas ouvirem a música novamente depois, elas vão saber fazer esse movimento. Então, isso já é um movimento automatizado. É automático você executar esse movimento. Na parte cognitiva, as características principais são as instruções verbais e as demonstrações, para para fazer o aluno entender o que está sendo feito, e depende do feedback do aluno, né? Depende de como o aluno vai dizer para você, ó, eu não consigo fazer esse movimento desse jeito, eu posso fazer desse, né? Então, o exemplo mais comum é quando você ensina, por exemplo, a criança a amarrar um sapato. Então, a parte cognitiva, como eu disse, não está relacionada somente aos esportes, mas está relacionada a todos os movimentos que você executa. A parte associativa é aquela que você já coordena com facilidade, já é fluida. E existe menos erros, porque você já aprendeu o movimento. Então, você só vai ajustar um erro ou outro. Então, por exemplo, num jogo de tênis, eu tenho que ajustar o saque. Eu quero um saque mais forte, eu quero um saque mais fraco, eu quero um saque coordenado, eu quero um saque colocado em determinada região da quadra. Então, essa é a parte do associativa, onde eu tenho menos erros e a coordenação motora já flui melhor. E a última parte é a parte autônoma, que é quando a habilidade já está automatizada. Então, ela já é feita inconscientemente. E ela é voltada para estratégias. Então, como é a melhor maneira de eu executar essa atividade? Qual é a melhor maneira de eu executar esse movimento? Então, eu já passei da fase de tentar aprender o movimento. Eu já aprendi o movimento. Eu já estou na fase de qual é a melhor maneira que eu tenho para executar. Então, isso é muito comum, como eu disse anteriormente, nos dançarinos profissionais quando aprendem as coreografias. Esse processo de aprendizado, ele depende de fatores internos e externos, e essa parte aqui é muito importante, porque eu costumo dizer que professor é igual médico. Só que quando o médico erra, ele mata só uma pessoa. Quando o professor erra, ele mata 30, 40, depende da quantidade de alunos que ele tem na turma. Então, dos processos internos de aprendizagem, que influenciam na aprendizagem, eu tenho a motivação, isso aqui lembrando que motivação é algo interno, depende da pessoa. Então, tem gente que está motivado a praticar uma determinada atividade, tem gente que não está. A idade, quanto mais velho você vai ficando, menos você vai conseguir executar determinadas atividades. Isso faz parte do envelhecimento. A prática da atividade física retarda esse processo, mas não acaba. E as experiências prévias. Então, se você, por exemplo, era um ex-atleta, então vai demorar mais você perder essa capacidade de aprender. Mas se você é uma pessoa que nunca fez nada, não gosta de fazer exercício físico, não faz nenhum tipo de atividade, é aquela pessoa que passa o dia deitado no celular, não faz nada, aí vai ser difícil você desenvolver algum tipo de aprendizagem. E os externos, que diz respeito a nós, professores, é a parte pior, que é o tipo de feedback que você está dando. Então, se chega um professor lá para dar aula e chama os alunos, você é burro, Ave Maria, é preguiçoso, não sabe correr, muda de esporte, isso aqui não é para ti, e só dá esse feedback negativo para a turma, aquele aluno, obviamente, vai introjetar aquilo e ele não vai realmente querer aprender. Então, esse feedback externo é a parte que o professor ajuda ou atrapalha. E o ambiente onde eu pratico essa aprendizagem. Se o ambiente é um ambiente sujo, se a quadra é cheia de buraco, se não tem segurança, se toda hora que eu vou jogar eu me rasgo em alguma coisa, se tem o alambrado é todo enferrujado, se eu tocar no alambrado é arriscado eu pegar tétano, isso tudo vai interferir na minha aprendizagem. Então é necessário que tenha uma estrutura para que eu faça esse processo de aprendizagem bem feito, e é necessário que tenha alguém que oriente esse processo de maneira sólida e não atrapalhando a vida de quem está fazendo a aprendizagem, que é o que a gente mais vê por aí, é professor que ou é preguiçoso, chega, joga bola e fica sentado fumando na arquibancada, ou é aquele professor que chega com raiva do mundo
parece que dormiu de calça jeans e aí sai esculhambando os alunos de todo jeito, de toda forma, que também atrapalha diretamente na aprendizagem. Porque se o aluno não estiver feliz, ele não vai querer aprender, porque ele não vai ver significado naquilo. Se ele não conseguir perceber um significado no que você está ensinando, obviamente ele não vai perder energia para aprender. Isso é um fato. Os tipos de prática que nós temos na aprendizagem motora, elas estão relacionadas a isso aqui, as práticas constantes versus as práticas variadas. Então, esses arremessos, sempre na mesma distância, são as práticas constantes. São aquela prática que eu aprendo no dia a dia do meu treino. Mas é importante também você variar esse processo. Então, eu vou fazer o mesmo arremesso, mas eu vou mudar as distâncias, dificultar o processo, melhorar o processo. Foi o que eu falei anteriormente, quando eu dei o exemplo do ensino do toque do voleibol. Então, se todo dia eu ensino toque de voleibol na parede, sem fazer nenhum tipo de variação, o menino vai demorar para aprender. Agora, se eu faço variações, se eu mudo a distância, se eu mudo a altura, se eu boto bola mais pesada para ele fazer um toque, aí ele consegue aprender mais rapidamente. A distribuída versus a massificada está relacionada àqueles intervalos de treino. Então, se eu treino somente uma vez por semana, obviamente, meu aprendizado vai ser menor. Se eu treino todo dia da semana, de segunda a sábado, obviamente, o meu rendimento vai ser maior. Então, a massificação do treino vai promover um maior aprendizado. Enquanto que, se eu aumento o tempo de intervalo de um treino para o outro, vai dificultar meu aprendizado. Lembrando que o aprendizado motor, ele é medido em 24 horas. Então, o que eu aprendi hoje, nessas 24 horas, eu preciso dar outro estímulo em mais 24 horas para que aquilo seja reforçado no meu cérebro. Se isso não acontecer, você vai perder. É a mesma coisa de você ir para uma academia. Eu vou para a academia, vou segunda. Aí eu falto terça, quarta, quinta, só vou sexta. É como se você tivesse iniciado o treino na sexta-feira. Então, a mesma coisa se aplica aqui na aprendizagem motora. E aí, esse feedback da aprendizagem parte de dois aspectos. Os aspectos intrínsecos, que é do próprio aluno, quando ele percebe o próprio movimento. Então, ele já consegue entender que o movimento dele está errado, que ele precisa levantar o tronco, que ele precisa flexionar o joelho. Então, isso é parte do aluno. E tem o extrínseco, que é o feedback do professor, que é quando ele fica dizendo, nossa, o cotovelo está baixo na hora do arremesso do handebol, levanta o cotovelo. Na hora da corrida, do atletismo, olha, seu joelho não está flexionado, flexiona mais o joelho, ajusta o quadril. Então, esse feedback do professor é importantíssimo para fazer a aprendizagem do aluno, porque nem sempre o aluno consegue ter essa autopercepção. É preciso o professor dar essa percepção para ele, fazer essa correção nele, para que ele consiga aprender mais facilmente. As aplicações práticas estão diretamente relacionadas aos esportes, e eu falo aqui todos os esportes que você imaginar. Então, o gesto técnico ele é aprendido um por um para poder o aluno ter noção de como ele vai fazer. A reabilitação, que como eu disse anteriormente, está relacionado ao pessoal da fisioterapia, mas a gente da educação física também trabalha nessa perspectiva, que a gente recupera movimento em algum processo. Então, esse processo de reabilitação passa pela aprendizagem motora, onde eu tenho que aprender a andar novamente, por exemplo. Ou eu tive algum acidente, ou uma lesão de joelho, operei o joelho, operei o ligamento cruzado anterior, que é a lesão mais comum que tem. Aí eu vou ter que reabilitar esse movimento. Eu faço isso na fisioterapia. E a educação infantil, que é aquela parte mais gostosa que a gente tem para dar aula quando você entra numa sala que tem 40 crianças enlouquecidas, gritando e derrubando tudo ao seu redor. E aí você vai brincar com elas e elas ficam mais enlouquecidas ainda. Então, essa parte do desenvolvimento infantil também passa para a aprendizagem motora, quando a gente aprende a parte básica do desenvolvimento motor, que é lateralidade, noção de espaço e tempo, deslocamento, equilíbrio, força. Então, tudo isso eu faço durante a educação infantil. Uma questão prática para vocês, como é que eu ensino saque no voleibol para uma pessoa que nunca aprendeu a sacar?
E como é que eu faço essa relação com os estágios do aprendizado motor que eu falei anteriormente para vocês? Então, raciocinar em cima disso é o que vai fazer você ser um bom ou um mau técnico. Porque como você vai fazer esse ensinamento é o que vai direcionar se ele vai ou não aprender. Se você pular um estágio do aprendizado motor para o aluno, ele não vai conseguir aprender. Então, o aprendizado é baseado em estágios e o aluno tem que respeitar esses estágios. Beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.